Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz a escolha dos 12 apóstolos e o envio deles em missão. Começa o Evangelho onde Jesus Cristo está angustiado e muito preocupado. Por quê? Já ele em vida, o trabalho missionário é muito grande, ele não consegue dar conta. Mas tem outro agravante, ele não vai ficar aqui para sempre. E é preciso que esse trabalho continue. Ele usa aqui uma imagem, ele ficou comovido, sentiu compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então veja só, a primeira coisa que Jesus Cristo nos fala é: rezem para que o dono da mestre mande mais operário para as mestres. Agora vem uma questão que eu acho muito interessante a gente frisar. Nós às vezes rezamos pelas vocações, mas às vezes nós não obtivemos o que rezamos. Por quê? O evangelista São Tiago vai falar na sua carta, dizendo assim, São Tiago não é evangelista, desculpe. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, nós não conseguimos o que pedimos porque nós não sabemos pedir. Veja só, então eu gostaria de comparar uma oração que um profeta faz na Bíblia com muitas orações que nós fazemos. Por exemplo, nós pedimos para que os outros vão trabalhar na messe do Senhor, não é assim? Tem um profeta na Bíblia, quando Deus falou para ele, a quem enviaremos? Deus estava também preocupado com a situação do mundo. Qual foi a oração que o profeta fez? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Colocou o coração dentro da oração. Muitas nossas orações não são ouvidas porque o coração está fora. Então ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me. A grande oração vocacional e exemplar que está na Bíblia. Vamos continuar? Aí Jesus Cristo vai escolher entre os seus discípulos 12. Aqui o texto vai trabalhar com a nomenclatura. Primeiro fala que discípulos, depois ele envia 12 apóstolos, faz essa troca do termo discípulo para o termo apóstolo. Qual a diferença de discípulo para apóstolo? O discípulo é aquele que segue o mestre, ele está na fase de aprendizagem. O apóstolo é aquele que assimilou os conhecimentos. E a palavra apóstolo significa enviado, e é enviado pelo mestre para colaborar na sua obra. Você sabe que no tempo antigo não existia escola como existe hoje. Quando você queria aprender alguma coisa, seja lá o que for, você ia atrás de uma pessoa que soubesse fazer aquilo e ia conviver com ela, convivendo com ela que você aprendia qualquer coisa. Pode ser uma simples arte, uma simples técnica, como também espiritualidade. Você vai atrás de um mestre de espiritualidade, um rabino, alguém que possa lhe dar esse conhecimento. Pois agora vamos seguir a narrativa. Diz que então Jesus Cristo vai escolher 12, que são esses são os agentes da missão. Mas antes é preciso dizer que o grande agente da missão não são as pessoas humanas, é o Espírito Santo que dá poder. E ele escolhe 12 aqui. Por que 12? 12 é o número das tribos de Israel, certo? Mas e o que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver muito. Por quê? Porque Jesus Cristo está querendo nos dizer que o povo de Deus era organizado em 12 tribos, mas era uma raça só, era o povo eleito. Agora não, vai ser 12 que não são escolhidos por laços sanguíneos, e eles vão representar a igreja, as 12 colunas da igreja, que não é mais ligada a uma etnia, mas é uma igreja universal, não é mais de um povo, mas é de todas as nações, de todos os povos. Por isso o número 12. E interessante que eles estão aqui numa hierarquia. Hoje nossa mentalidade um pouco democrática, do politicamente correto, nós não aceitamos muita hierarquia, né? Mas tudo é hierárquico no universo, não é assim? Tudo, existe uma hierarquia. Um anjo não é igual a nós. Então
aqui também existe uma hierarquia por ordem de precedência. Primeiro aparece o príncipe dos apóstolos, Pedro, vai até terminar com Judas Iscariotes, o traidor. E depois dessa escolha dos 12, ele vai enviar em missão. Agora vamos lá, o destinatário das missões vai ser o quê? Diz aqui: não vão na terra dos pagãos, nem nas aldeias dos samaritanos, e de antes a ovelha perdida da casa de Israel. Vocês entenderam? Ele está mandando fazer a missão doméstica. A gente tem que começar na nossa casa. Mas é bom também a gente aqui recordar que existe 2 envios dos apóstolos. Este envio que é antes da ressurreição e outro envio que é depois da ressurreição. Aqui Jesus Cristo manda ir na própria casa, mas depois da ressurreição ele diz assim: ide pelo mundo afora, pregai o evangelho a toda criatura. Então o destinatário das missões após a ressurreição é alargado para todo o mundo, não é mais somente o povinho de Israel como é aqui na época de Jesus. Bom, vamos lá. E ele diz assim, olha qual que é o conteúdo do anúncio missionário: o reino de Deus está próximo. E qual é a tarefa? Curar os leprosos, expulsar os demônios. Então vocês notaram que a função deles é terapêutica, a função de curar. E notaram também que é o anúncio do reino. Só que eu já chamei a atenção de vocês, tem outro envio dos apóstolos que é após a ressurreição. Lá o conteúdo muda, não é mais o reino de Deus, mas é a boa nova, o evangelho. E outra coisa, aqui tem a função terapêutica está reduzida às nossas necessidades corporais, à saúde. Mas após a ressurreição aparece lá um outro elemento, o batismo. Continua esses elementos. Finalzinho do Evangelho de Marcos, Jesus Cristo fala: curar, expulsar os demônios, repete isso aqui, mas ele acrescenta: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa o quê? Significa que Jesus Cristo, após a ressurreição, vai tornar a tarefa da missão completa, não só preocupada com o corpo do homem, mas com o homem todo, mas uma obra perfeita, a obra de salvação. Para finalizar, tem uma outra recomendação de Jesus muito importante. Aqui está apenas escrito assim: de graça recebestes, de graças deveis dar. Quando você continua lendo o Evangelho, você vai ver uma série de recomendações: não levar 2 túnicas, não levar duas sandálias, e coisas desse tipo, não carregar dinheiro. Toda a preocupação de Jesus é uma preocupação muito séria. Por quê? Não pense que é só hoje que existem pessoas mal intencionadas, charlatões, que querem usar a fé dos outros para faturar, para ganhar dinheiro. Naquele tempo, mesma coisa. Existiam os pregadores itinerantes, quer judaicos, quer rabinos, que saíam ensinar de aldeia a aldeia. Tinha também os filósofos helenistas que iam. Existiam os curadores e uma série de pessoas que viviam disso, era no meio de vida. E Jesus Cristo não quer fazer a pregação no meio de vida. Então a preocupação dele é justamente isso, para que não seja a cobiça a motivação da missão. Hoje em dia a coisa está tão assim decadente, que eu acho que o motivo mais gritante para que o pouco êxito do evangelho no Brasil é justamente isso. A maior parte dos religiosos estão preocupados em, vamos dizer assim, faturar. Aí você vai ver igrejas que se moldaram todo o seu culto no curandeirismo, ou igrejas que moldaram toda a sua pregação na teologia da prosperidade, uma das piores heresias que já existiu, essa teologia da prosperidade. E o que acontece é que são religiões que mais chamam pessoas, chamam atenção, mais arrebanham pessoas, porque as pessoas têm necessidades urgentes e as coisas estão terríveis, então as pessoas vão atrás disso. E às vezes são vítimas. O último caso escandaloso que nós tivemos foi o João de Deus. Vocês lembram desse homem? Que de Deus tinha muito pouco. Ele ludibriava até artistas,
pessoas famosas que iam acreditando que ele tinha algum poder, mas não passava de um charlatão, hoje foi desmascarado. Pois é, e Jesus Cristo está preocupado justamente com isso, que nós devemos pregar o Evangelho sem nenhum interesse material. Agora, para encerrar a minha reflexão com vocês, eu volto lá no início, porque é um texto missionário de envio, mas Jesus Cristo pede para a gente rezar no comecinho, né? E eu gostaria de insistir que a grande oração que nós podemos fazer, missionária, é justamente essa: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu também quero pregar o seu Evangelho, eu também quero levar a terapia, a cura nos lugares onde eu passar. Amém.